beleza? Professor Wagner Graciano, olha só, juntos aqui novamente para falar sobre tratados, fronteiras do período colonial. Peraí, vamos entender como que nós chegamos até aqui nos tratados para organizar as fronteiras do Brasil colonial. Vamos entender. Bom, as terras que Portugal pegou aqui na América, elas eram limitadas pelo Tratado de Tordesilhas, ou a linha do Tratado de Tordesilhas, ou o meridiano de Tordesilhas. O meridiano de Tordesilhas é aquilo que dizia o que era de Portugal, a leste, e o que era da Espanha, a oeste, desse limite, do meridiano de Tordesilhas. Ou seja, regiões ao longo da colonização brasileira, como a Amazônia, o Mato Grosso e até o Rio Grande do Sul, passaram para o domínio de Portugal. Só que se você observar bem aqui, elas não estão dentro das terras que pertenciam a Portugal pelos limites de Tordesilhas. Ou seja, a colonização portuguesa sai do litoral, adentra o interior e avança para além dos limites de Tordesilhas. Com isso, vai ocorrer a necessidade de se organizar as novas fronteiras de Portugal durante o período colonial. Só que não foi só Portugal que invadiu terras que pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Outros países também avançaram e tomaram terras que pertenciam à Espanha. Por exemplo, vou citar um exemplo. Aqui, ó, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa. A França foi lá e, ó, vrau, deu-lhe uma mordida na Guiana. E nasce a Guiana Francesa. Ou seja, Portugal avança, a França também avança, e agora Portugal, ao invés de ter um problema com a Espanha, vai ter um problema de fronteira com a França. Lá em cima, ó, na fronteira norte, na nova fronteira norte do Brasil. Por isso Portugal vai ter que ir lá, vai ter que desenrolar isso aí junto com a França. E para resolver essa fronteira norte do Brasil colonial, foi assinado o Tratado de Utrecht. O que foi o Tratado de Utrecht? Assinado em 1713, ou seja, no início do século XVIII, Portugal já começou a se mexer para organizar as novas fronteiras do Brasil colonial. Mas espera aí, o que dizia o Tratado de Utrecht de 1713? Bom, o Tratado de Utrecht de 1713 foi assinado entre Portugal e França. Olha só, assinado entre Portugal e França, e determinou o seguinte, que o rio Oiapoque seria uma fronteira natural entre o Brasil e a Guiana Francesa. Olha só, o rio Oiapoque iria dividir aquilo que era da França para aquilo que era de Portugal, a Guiana Francesa do Brasil. Ou seja, o Tratado de Utrecht de 1713 dividiu o Brasil, pertencente a Portugal, e a Guiana Francesa, que pertencia à França. Ou seja, o Tratado de Utrecht de 1713 vai definir a fronteira norte do Brasil. Só que existia um outro problema que Portugal precisava resolver. Era a fronteira sul, principalmente nessa região que você conhece hoje como Rio Grande do Sul. Só que na época chamava-se Sete Povos das Missões. Sete Povos das Missões. Uma região que foi povoada, ocupada por missões jesuítas. E que lá trabalhavam com índios guaranis. Aqui, vizinho de Sete Povos, tinha uma outra colônia chamada Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento. Que a gente pode falar, para facilitar o nosso entendimento, que compreende o atual Uruguai. Vamos nessa? Sete Povos, Rio Grande do Sul, e Sacramento, Uruguai. Só para facilitar o nosso entendimento, nos desconectando de detalhes outros. Então vamos lá. Para organizar a fronteira sul do Brasil colonial, porque já havia organizado a fronteira norte com o Tratado de Utrecht em 1713, Portugal agora vai ter que, em 1715, assinar o segundo Tratado de Utrecht,
O primeiro foi para determinar a fronteira norte. O segundo vai ser para determinar a fronteira sul do Brasil colonial. Porque primeiro você diz norte e depois sul. Não é assim que você faz? Primeiro você diz sul, norte, leste, oeste, ou primeiro você diz norte, sul, leste, oeste? Então, primeiro você diz norte. Então, para resolver primeiro a fronteira norte, veio o primeiro Tratado de Utrecht, de 1713. Para definir a fronteira sul, porque depois você fala sul, veio o segundo Tratado de Utrecht, de 1715. Então, o primeiro Tratado de Utrecht, fronteira norte. Segundo Tratado de Utrecht, fronteira sul. Então, vamos ver aqui o que falou o segundo Tratado de Utrecht. O segundo Tratado de Utrecht disse o seguinte, que a colônia do Sacramento, que pertencia à Espanha, deveria passar para o domínio português. Ou seja, o que você conhece hoje como Uruguai passaria a fazer parte do Brasil, passaria a fazer parte do território que pertencia a Portugal. Só que teve uma grande problemática nisso. O Sacramento, olha só, não aceitou. A colônia do Sacramento não aceitou pertencer a Portugal. A colônia do Sacramento não aceitou a ser um domínio português. E isso trouxe um grande problema entre Portugal e os colonos do Sacramento. Daí, mais à frente, teve a necessidade de se assinar um novo tratado. Vamos lá. Que tratado foi esse? Também um tratado assinado entre Portugal e Espanha, o chamado Tratado de Madrid. Também assinado entre Portugal e Espanha. Olha aqui. O Tratado de Madrid, o famosinho Tratado de Madrid, recheado de detalhes, vai resolver não só a fronteira sul, mas vai buscar resolver todas as novas fronteiras do Brasil colonial. Mas como assim? Portugal e Espanha sentaram e resolveram o seguinte, bom, olha só, não vamos resolver só esse problema aqui do sul, não, entre Sete Povos e Sacramento, vamos resolver logo todas as fronteiras, vamos resolver logo todos os limites, para a gente resolver isso de uma vez por todas, beleza? Fecharam assim. Portugal e Espanha fecharam e decidiram usar o princípio do utis possidetis. Espera aí, utis possidetis? Me explica o que é isso aí, Wagner. Não consegui entender. Portugal e Espanha sentaram e assinaram o Tratado de Madrid, que determinava o seguinte: usar o princípio do utis possidetis para a divisão da terra. O que significa o utis possidetis? Quem usa, utis, quem usa, vai ter direito à posse da terra. Aonde tiver colono nosso usando a terra será nossa. Ou seja, Portugal e Espanha definiram pelo princípio do utis possidetis, quem usa tem direito à posse, que aonde tivesse colono português, a terra seria de Portugal, e aonde tivesse colono espanhol, a terra seria da Espanha. É o princípio do utis possidetis. Então, se valendo do princípio do utis possidetis, através da assinatura do Tratado de Madrid, Portugal e Espanha organizaram suas novas fronteiras. E com isso, a Espanha reconhece o avanço português para além do Tratado de Tordesilhas. A Espanha reconhece o avanço português para além do Tratado de Tordesilhas. Mas espera aí, Wagner, o que quer dizer isso? Simples. Isso quer dizer que acaba oficialmente, eu não estou falando de desuso não, porque o desuso já ocorreu desde a União Ibérica. Eu estou dizendo oficialmente, o Tratado de Madrid, oficialmente, olha só, o Tratado de Madrid usa o princípio do utis possidetis, ou seja, quem usa tem direito à posse da terra? Sim. O Tratado de Madrid põe fim oficialmente ao Tratado de Tordesilhas? Sim, acaba o Tratado de Tordesilhas porque a Espanha reconhece o avanço português para além do Tratado de Tordesilhas. E o que mais o Tratado de Madrid vai dizer? Olha só o que o Tratado de Madrid vai dizer, que a colônia do Sacramento, que não queria pertencer a Portugal, passa a pertencer à Espanha. E a colônia dos Sete Povos das Missões passa a pertencer a Portugal. Se ligou? Pegou?
Só que isso vai gerar um grande problema agora. Por quê? Porque antes quem não queria pertencer a Portugal era Sacramento. Agora, quem não vai aceitar pertencer a Portugal é Sete Povos. Sete Povos não quer pertencer a Portugal. Sete Povos não quer fazer parte do domínio português. Pelo Tratado de Utrecht, de 1715, o segundo, quem não queria pertencer era Sacramento. Agora, diante da assinatura do Tratado de Madrid, se oficializou o Sacramento para a Espanha e Sete Povos para Portugal. Só que agora, Sete Povos não aceitou pertencer a Portugal. Sete Povos não aceitou pertencer a Portugal. E agora isso gera uma grande problemática. Por quê? Porque lá em Sete Povos, olha só quem estava em Sete Povos aqui, ó. Em Sete Povos, existiam lá os jesuítas e os índios guaranis. Essa galera se revolta e diz, não, pertencer a Portugal não é legal, nós não queremos pertencer a Portugal. Isso vira um movimento de grandes proporções, vai ser reprimido e isso vai gerar uma guerra. E essa guerra, diante da recusa de Sete Povos de pertencer a Portugal, ficou conhecido como, ou conhecida, como a Guerra Guaranítica. Peraí, o que foi a Guerra Guaranítica? A Guerra Guaranítica foi aquela que ocorreu diante da recusa dos Sete Povos das Missões de aceitar o Tratado de Madrid, de aceitar a pertencer ao domínio português. Sete Povos não aceita pertencer a Portugal e explode uma guerra, a Guerra Guaranítica. Então, peraí, o Tratado de Madrid está ligado a quê? Tratado de Madrid está ligado ao Utiposidetes. Tratado de Madrid está ligado ao fim do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Madrid está ligado a Sacramento sendo passado para a Espanha e Sete Povos sendo passado para Portugal. Só que Sete Povos não aceita. Tratado de Madrid, Guerra Guaranítica. Explode a Guerra Guaranítica, vários mortos, confusão geral. E Portugal vai ter que intervir para acabar com essa guerra em 1761. Em 1761 vem o Tratado do Pardo. O que o Tratado do Pardo vai fazer? O Tratado do Pardo vai colocar fim à Guerra Guaranítica. Um tratado assinado para anular o Utiposidetes lá no sul, acalmar a situação e colocar fim à Guerra Guaranítica. Em 1777 veio o Tratado do Amor Próprio. Ué, calma aí, Wagner. Que tratado, que papo é esse de amor próprio? Ué, simples, pô. Sacramento queria pertencer a Portugal? Não. Sete Povos queria pertencer a Portugal? Não. Aí Portugal falou assim, então se vocês não me querem, então também eu não quero vocês não, eu tenho amor próprio. Aí veio o Tratado de Santo Ildefonso. O que foi o Tratado de Santo Ildefonso? Tratado de Santo Ildefonso foi o tratado onde Sete Povos e o Sacramento passaram para o domínio espanhol, passaram para o domínio da Espanha. Portugal abre mão das duas colônias lá no sul para a Espanha. Só que tempos depois, Portugal esfria a cabeça, vê que fez uma grande besteira, entregando tudo na mão da Espanha, entra numa nova negociação e dentro dessa nova negociação nasce o Tratado de Badajoz. Espera aí, o que foi o Tratado de Badajoz? O Tratado de Badajoz foi aquele que determinou os mesmos limites do Tratado de Madrid. Ou seja, pelo Tratado de Badajoz se teve a organização, ocorreu a organização no sul dos mesmos limites do Tratado de Madrid. Ou seja, pela assinatura do Tratado de Badajoz, Sete Povos passa para Portugal e Sacramento passa para a Espanha. Sete Povos para Portugal, Sacramento para a Espanha. Mas espera aí,
Aonde que isso foi finalizado? No Tratado de Badajoz de 1801. Beleza, galera? Assim se organizou ou se organizaram as fronteiras do período colonial brasileiro. Tratado de Utrecht, o primeiro, definiu a fronteira norte. Mas espera aí, qual seria a fronteira norte do Brasil colonial? O Rio Oiapoque. O segundo Tratado de Utrecht determinou que Sacramento, a colônia do Sacramento, passaria para o domínio português. Sacramento aceitou? Não. E com isso, houve a necessidade de assinatura de um novo tratado, o Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, se valendo do princípio do utis possidetis, o Sacramento passou para a Espanha e 7 povos das missões passou para Portugal. A Espanha, pelo Tratado de Madrid, reconhece o avanço português para além de Tordesilhas. Mas espera aí, o que isso significa? Significa o fim do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Madrid usou o princípio do utis possidetis, acabou com o Tratado de Tordesilhas, entregou o Sacramento à Espanha, 7 povos a Portugal e gerou a Guerra Guaranítica. Mas espera aí, se o Tratado de Madrid gerou a Guerra Guaranítica, qual foi o tratado que pôs fim à Guerra Guaranítica? Tratado do Pardo. O Tratado do Pardo pôs fim à Guerra Guaranítica. Beleza? E aí veio o Tratado de Santo Ildefonso, o santo que fez o milagre, Santo Ildefonso. Santo Ildefonso foi o santo que fez o milagre, tocou no coração de Portugal, que abriu mão das 2 colônias para a Espanha. Então pega esse bizu aí, ó. Santo Ildefonso é o santo que fez o milagre. Mas peraí, milagre para quem? Para a Espanha, porque a Espanha fica com as 2 colônias em questão aqui no sul. Mas Portugal põe a mão na consciência e diz, opa, fiz besteira, vou voltar a negociar. Volta a negociar com a Espanha e assina o Tratado de Badajoz. Espera aí, o que foi o Tratado de Badajoz? O Tratado de Badajoz foi aquele que usou os mesmos limites do Tratado de Madrid. Ou seja, Sacramento para a Espanha, 7 povos para Portugal. Beleza, galera? Tratados e fronteiras do período colonial. Dá um print no quadro. Pausou? Fechou, galera? Forte abraço para vocês e até a próxima. Vamos com tudo. Você não pode parar. A vitória está próxima. Valeu!